Boa tarde. Boa tarde, paz seja com todos vocês. Hoje, João 19, abre sua Bíblia. João 19, só três capítulos, né? 19, 20 e 21, e finalizaremos esse livro maravilhoso, escrito pelo discípulo amado, que é João. Então, hoje, nós vamos ler o capítulo 19. Abre sua Bíblia, quem estiver perto. Então, por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Versículo 5 do capítulo 19. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao ver-no, os principais sacerdotes e seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: Tomai vós outros e crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Respondeu-lhes os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és? Mas Jesus não lhe deu-lhe resposta. Então, Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico, Gabatá. E era Parasceve Pascual, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. E disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente continuar a leitura. Gente, espinhos, né? Fizeram a coroa de espinhos para colocar em quem? No nosso mestre. Aquele Jesus que operou tantos milagres. E muitas pessoas que gritaram aqui, crucificam, muitos deles comeram do pão que Jesus multiplicou. Vocês já pararam para pensar nisso? Muitos viram o milagre, mas ali estavam falando, ele se faz filho de Deus, pois ele realmente é filho de Deus. Então o espinho, o espinho surgiu depois que Adão pecou. Aí surgiram espinhos. E são símbolos da maldição que dá sobre a criação. Que Deus criou tudo perfeito, mas quando o homem pecou, ali surgem os espinhos. Jesus estava trazendo sobre ele a maldição que foi lançada na criação. O pecado. Jesus trouxe sobre ele, através daqueles espinhos, aquela coroa de espinho, a maldição. Chamavam ele rei e davam-lhe bofetadas. Chamavam rei, mas ele é o rei dos reis. O reino dele não era neste mundo. Eles estavam entendendo errado, estavam ali ao lado do Senhor Jesus, mas entendendo errado, pois o reino dele não era deste mundo. Quantas vezes chamamos de rei e depois desonramos o nosso Senhor no dia a dia? Eles chamavam de rei, mas ali era com deboche, ali é o rei dos judeus, aí toma o seu rei para ser crucificado. É ali debochando do nosso Senhor Jesus.
mas nós sabemos que ele é o rei. E quantas vezes chamamos ele de rei, na igreja, estamos lá gritando aleluia ao rei dos reis, mas no dia a dia estamos desonrando o nosso rei. Quando tem que ter uma atitude assertiva, muitas vezes mentimos, muitas vezes falamos falso, levantamos falso contra os nossos irmãos, muitas vezes fofocamos, muitas vezes estamos desonrando aquele que nós chamamos de rei. Nós acreditamos que ele é o rei. Ele é o rei. Ele é o rei. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é divino, ele é santo. Até Pilatos percebeu isso. Será que esse homem é divino? Até Pilatos reconheceu, ele não viu nele motivo para ser julgado. Mas o mundo, que representa César, estava em guerra. O mundo estava em guerra com o nosso amigo, o nosso Senhor Jesus. Mas toda autoridade foi dada a ele. Toda autoridade foi dada a ele, que nós já percebemos, nós já entendemos que quem é amigo do rei se torna inimigo do mundo. O mundo, César, significa o mundo, aqui na palavra de Deus. E nós somos amigas de Deus. O cordeiro pascual era batido para ser comido na Páscoa. No dia do cordeiro, ele foi morto. O nosso Jesus, ele foi morto. Ele foi morto para nos salvar. Ele foi morto para nos transformar. A Páscoa representa a saída do Egito. A Páscoa representa que quando o povo saiu do Egito, teve a liberdade, né? Foi livre da escravidão. Esse Jesus passou, né? Lá eles falaram, passa o sangue na porta. Aquela casa que tinha o sangue na porta lá no Egito, o primogênito não morreu. E Deus libertou o povo da escravidão. E ali, Jesus, ele é o sacrifício vivo, que nos liberta da escravidão do pecado, que nos salva e nos transforma. Esse Senhor Jesus maravilhoso. Vamos continuar. Agora a crucificação, versículo 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um para cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz, que estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Pilatos, olha, foi um profeta. Ele disse, ele escreveu Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele é rei, ele é o nosso rei. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Ele fez questão de escrever as 3 línguas. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, e sim, ele disse, sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi? Escrevi. Jesus disse, sou rei, e ele é rei. E o Senhor Jesus até ali honrou, né? Foi honrado. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram uns para os outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver quem caberá, para que se cumpra a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Olha como que esse Jesus é maravilhoso. Ele, sendo rei,
Ele, sendo o Senhor, ele veio para servir. O rei veio e morreu por nós. Se não fosse a morte dele, nós não estaríamos aqui. Pilatos estava tentando humilhar Jesus, mas ali ele escreveu: Rei dos Judeus, Rei dos Judeus. Até uma humilhação vira profecia. Até uma humilhação vira profecia. Foi o que aconteceu ali. É a mão de Deus. Quando Deus ele quer abençoar, Deus ele quer honrar, até uma humilhação vira profecia. João estava ali. Ele perseverou, ele ficou o tempo todo lá. Eu imagino, né, de ver a dor de Jesus, entender que ele estava sofrendo. O maior desafio do evangelho é compreender o quão nós somos amados. Gente, entenda o quão vocês são amados. Olha o que Jesus passou. Olha o que esse Jesus passou naquela cruz. Ele estava pensando em mim, pensando em você. Ele olhou além da cruz. Esse Jesus, ele disse. E João, o filho, o amigo, né, o amado ali, estava ali o tempo todo. Ele estava ali. E Jesus, ele com esse olhar de empatia, Jesus, ele sabia da dor do ser humano, pois ele também era um humano, 100% Deus, 100% humano. Ele sabia o luto que Maria ia passar. Maria, ela sabia quem era Jesus, mas vendo um filho morrendo daquele jeito, ela sabia que ele veio para cumprir a missão dele. Mas mesmo assim, como uma dor de uma mãe, vendo o próprio filho naquela cruz. E Jesus falou assim: olha, mulher, eis aí o teu filho. João, cuida dela para mim, João. Cuida dela, pois eu estarei ausente. João a tomou e levou para casa para cuidar dela como mãe. Como mãe. Porque os outros, Maria teve outros filhos. Os outros filhos, né, que Maria teve não acreditavam em Jesus. Tanto que eles se converteram depois. Tanto que Tiago, que escreve uma carta aqui, era irmão de Jesus. Judas, outro Judas, né, o Iscariote, irmão de Jesus, mas eles se converteram depois. Então, nesse momento, Jesus falou assim: João, cuida dela. Cuide dela, João. Esse Jesus maravilhoso que deu a sua vida, por nós. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando Jesus, pois, tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, ele rendeu o seu espírito. Ele rendeu. O Senhor Jesus, ele se rendeu ali, entregou o seu espírito ao Pai. Mas nós sabemos que ele morreu ali. Mas o terceiro dia ele ressuscitou. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, porque é uma morte demorada, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram Pilatos que se quebrasse as pernas e fossem tirados, para tirá-los da cruz. Os soldados foram quebrar as pernas do primeiro e ao outro que tinha sido crucificado. Aqui em Lucas, não fala sobre o soldado, né? Os que estavam sendo crucificados, o ladrão, o da esquerda e o da direita. Né? O da esquerda ficou ali, ó, julgando Jesus. Ah, se tu és o mestre, desce daí, salva a ti e salva a nós também. Mas o outro da direita falou assim: não vês que nós estamos aqui porque nós cometemos erro? Ele, porém, é inocente. Gente, até no último momento, ele reconheceu Jesus e ele virou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus falou com ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Até no último momento, quando a pessoa se rende ao Senhor, ela encontra a salvação. Ela encontra o Salvador. E ali os soldados quebraram as pernas do primeiro e do segundo, que foram se crucificados do outro. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas.
né, para se cumprir a palavra. Mas um dos soldados lhe abriu o lado uma lança e logo saiu água e sangue. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz verdade, para que também vos creais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem transpassaram. A palavra do Senhor, ela se cumpriu. Ela se cumpriu. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinham dos judeus, ele era discípulo, mas meio oculto, porque ele tinha receio, ele era um homem de renome, né? Rogou a Pilatos, permitindo que tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Então foi, José de Arimateia retirou o corpo de Jesus e também Nicodemos. Quem é Nicodemos? Aquele que lá atrás quis conversar com Jesus. Não pode, né, nascer de novo, tem que nascer de novo. A Nicodemos falou, como pode um homem já adulto nascer de novo? Aí Jesus explicou para ele ali a essência do evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Nicodemos agora estava aqui, olha, cuidando do corpo de Jesus junto com José de Arimateia. Aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o corpo, para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Né? José de Arimateia, o discípulo em segredo, né? Aquele que cuidou do corpo do nosso Jesus. Nicodemos acreditou em Jesus, então ele cuidou do corpo dele. E Deus quer levantar pessoas que estão dispostas para cuidar de quê? De igrejas mortas, de pessoas que já perderam a esperança, que está morta espiritualmente, mas Deus está levantando você, Deus está me levantando, Deus está nos levantando para cuidar dessas pessoas que já estão mortas. Muitas vezes sem esperança, muitas vezes achando que não tem mais razão para viver, mas o Senhor está levantando a mim, está levantando você. Uma palavra de afirmação, uma palavra de fé, uma palavra de fé, um versículo. Deus está levantando você, como levantou José de Arimateia, como levantou Nicodemos ali para cuidar do corpo de Jesus. Gente, vamos tomar posse dessa palavra. O nosso Jesus, ele morreu por nós. Como vocês são amadas, então como não sacrificar coisas tão banais aqui nessa terra? Como não sacrificar aquele pecado que tem nos afastado dele? Pecado que tem nos afastado do Senhor? Ah, mas isso aqui é tão difícil largar. Difícil foi o que Jesus passou por mim e por você. Difícil foi o que ele passou, aquelas dores, ele carregou aquela cruz, ele teve a coroa de espinho, ele levou chicotadas e chicotadas por nossa causa. Por nossa causa. Agora, um pecadinho que você está aí, ó, um pecadinho de estimação. Ah, isso aqui é bonito demais, eu não posso largar isso aqui, fica cuidando desse pecado de estimação que está afastando de Deus. Porque nada nos afasta do Senhor a não ser o pecado. Isaías 59 fala: eis que a mão do Senhor está estendida para que possa salvar. Ela não está encolhida, não. As mãos do Senhor estão estendidas. Os ouvidos dele estão atentos para salvar a nossa família, para nos salvar. Mas o que faz separação do homem de Deus? Mas o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, 2. É o pecado que faz separação. Vamos parar de cuidar do pecado, gente. Vamos parar de cuidar do pecado, do vício. Vamos parar de cuidar disso. E vamos nos render ao Senhor Jesus. Olha o que ele fez por mim e por você. Ele se entregou naquela cruz por nós. E será que é tão difícil abster de um pecado que é
carnal, coisa passageiro, por amor a ele. Ele nos amou primeiro. Ele morreu por mim e por você. Esse Senhor Jesus bradou, está consumado, demonstrando ali o triunfo. Esse Jesus, ele bradou naquela cruz, telestai, oh glória, saiu uma palavra de vitória naquela cruz. Foi o que o Senhor Jesus fez, ele cumpriu a missão dele, foi um resgate, posse permanente, definitiva. E será que nós estamos cumprindo a nossa missão? Vamos largar tudo por amor a ele. Vamos largar o pecado por amor a ele. Pois por amor a nós, ele morreu. E nós vamos ler que o terceiro dia ele ressuscitou. Amanhã, João 20, a ressurreição do meu Salvador, do nosso Senhor Jesus. Amém? Alguém deseja comentar algo? Pode ficar à vontade. Não? Então, amanhã, capítulo 20, se Deus permitir. Se Deus permitir, estaremos aqui.